E volta a ganhar força aí uma possível troca entre Flamengo e River Plate, que na minha opinião seria sensacional pro Mengão. A gente vai trazer no vídeo de hoje. Tem o Flamengo desmentindo duas notícias do mercado da bola. O Inter de Porto Alegre sem limites pra cara de pau, demonstrando interesse em um jogador do Flamengo. Tem também uma semana pra final da Libertadores, todo preparativo, vai ter a Aeroflá, toda a ansiedade do mundo de todos os rubro-negros e também, é claro, os detalhes e escalações de Flamengo e Red Bull Bragantino que se enfrentam hoje às 9h30 da noite e também vamos trazer os detalhes aqui de Palmeiras e Fluminense que jogam na mesma hora e já é uma final de Brasileiro. A gente está a uma semana de final de Libertadores, mas já temos uma final e todos os jogos daqui em diante serão finais do Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E tem uma novidade aqui no canal, durante o vídeo todo vai passando um monte de cardzinho aqui do Mercado Livre da Shopee pra vocês, e são alguns produtos que eu selecionei, a maioria ligado ao Flamengo. Tem camisa do Flamengo original, camisa de até R$99, tem camisa de 150, sempre camisas as mais lindas do Mengão. Também coloquei copo, kit churrasco, um monte de coisa maneira aí do Mengão, pra você que vai dar um presente de Natal pra alguém, vai se dar um presente pro seu filho, pro seu neto, pra alguém da sua família. Entra pelo meu link, porque você, além de ajudar o Mengão, ajuda muito o meu canal aqui quando você faz a compra utilizando o meu link, e não precisa ser o produto que tá no card. Você entrando pelo meu link e escolhendo qualquer produto por lá, sem sair do site, me dá uma moral gigantesca. Conto com o apoio de vocês. Tem Black Friday chegando aí, tem final de ano, Natal chegando aí, então chega lá e compre o seu presente através do meu link, beleza? Conto com o apoio de vocês, valeu! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo finalizou ontem a preparação para o jogo contra o Red Bull, hoje às 9h30 da noite. Tem um desfalque aí que vai ser mais sentido, que não era tão esperado, a gente vai trazer aqui já já. Tem alguns outros detalhes acontecendo aí nos bastidores do Flamengo, o Flamengo desmentindo notícia, possível pedido de demissão aí de Felipe Luiz, mas que o Flamengo já rebateu, já vou adiantar aqui para vocês, e uma série de outras notícias. Flamengo que enfrenta hoje às 9h30 o Red Bull Bragantino, no mesmo horário o Palmeiras enfrenta o Fluminense. Vamos para a ficha de Flamengo e Red Bull agora, e Bragantino. Transmissão no Premiere e no Globoplay, que tudo através do Premiere. É claro, esses jogos de final, de reta final, a Globo bota tudo pro Premiere para fazer a galera assinar. E o Flamengo tem dois desfalques importantes no meio-campo, Pulgar e Saul suspensos, e o time pode ter aí a volta de De La Cruz, finalmente, depois de mais uma fase aí sem jogar, com essa contusão, que não é bem uma contusão, é uma condição dele, não se sabe exatamente até que ponto pode se contar com o De La Cruz. Ficou fora dos últimos dois jogos por causa dessas dores no joelho esquerdo. Também, agora, pode ser que volte a essa partida, não tem nada confirmado, mas ele treinou normalmente, então a expectativa é que ele jogue contra o Red Bull. E aí, o desfalque mais sentido do Flamengo é, na minha opinião, o Léo Ortiz, que já vinha fora, mas ele é sentido porque havia uma expectativa dele jogar. E, pelo visto, segundo a Raíza Simplício, ele não deve entrar em campo contra o Red Bull, ainda sente dores, vai continuar essa preparação já visando a Libertadores, e aí torcendo aí para que ele possa jogar contra o Galo e depois pela Libertadores. Isso se o Felipe Luiz entender, né? Porque se ele estiver bem fisicamente, talvez não valha a pena colocar para jogar contra o Galo, não sei. E aí, por outro lado, é uma outra final de Brasileiro, é uma série de circunstâncias aí que tem que ser pensadas pela diretoria e pelo Felipe Luiz. Provável time do Flamengo para o jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. No gol, Rossi. Rossi, pelo amor de Deus. Cabeça no lugar.
sem achar que é o Maradona, nem o Pelé. Não tem outra opção? É bico, deixa sair. Qualquer coisa menos aquilo que você fez contra o Fluminense. Lateral direita, Varela, no lugar do Royal, graças a Deus. De volta o Varela. Na zaga, Danilo e Léo Pereira, já que Léo Ortiz está fora. Lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Jorginho, De La Cruz. E aí existe uma possibilidade aí de Everton Araújo, segundo o Globoesporte.com. Completando o meio-campo, Arrascaeta. E na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Carrascal e Bruno Henrique ou Plata. Tá aí uma dúvida grande ainda, inclusive na prévia do Globoesporte.com sobre o ataque. Como eu jogaria hoje? Vamos lá. Acho que a zaga e laterais não tem muito o que discutir. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, ok. Meio-campo. De La Cruz com condições de jogo, ele é um dos melhores meio-campos do Flamengo, tá? Everton Araújo, já bati muito nele, mas ele nos últimos jogos, apesar de ainda não ter aquela desenvoltura toda para sair jogando, é um cara que dá uma solidez defensiva ali. Para esse jogo em casa contra o Red Bull, que é um bom time, mas é em casa e é um time abaixo do Flamengo, De La Cruz estando em perfeitas condições, entraria de fato com Jorginho e De La Cruz. A Arrascaeta indiscutível, tem que ser o armador. E aí na frente, Luiz Araújo, na minha opinião, tá bem. Bruno Henrique tem que ser o cara ali, apesar dele não ser o centroavante, mas ele pode ser aquele cara que fica caindo. Ponta esquerda, centroavante, ponta esquerda, centroavante. E aí, o terceiro cara aí, apesar de ter Samuel Lino, Carrascal, tem até o Cebolinha. Eu não tenho certeza se o Cebolinha está suspenso ou não, acredito que não. Então o Cebolinha deveria ser uma das opções. Mas eu acho que eu entraria de Carrascal. Por quê? Principalmente por conta de Bruno Henrique, que está numa fase boa, mas ele parado como centroavante não rende tanto. E o Carrascal ele faz qualquer uma das três ali no ataque. Centroavante de área, não. Mas ele faz muito bem a posição central do ataque, fazendo o segundo atacante ali, o falso 9. Então, para mim, o ideal seria entrar de BH, Carrascal e Luiz Araújo. Com a possibilidade de Cebolinha ser um desses nomes também, porque vem jogando muito bem. Porém, se vocês puderem me ajudar nos comentários aí, só reforçando se o Cebolinha está suspenso ou não. Eu acredito que não, ele não vinha jogando. Enfim, Bragantino, provável time do Bragantino para hoje: Cleiton no gol, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba. Gabriel, Fabinho e John, bom jogador inclusive, no meio-campo. Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha, completando o time do Red Bull Bragantino, que é um time legalzinho, interessante, mas o Flamengo não tem nem o que pensar em relação a nomes. Precisa mostrar isso como time. E tem retornos que eu considero primordiais para que isso seja consolidado contra um time, que esses jogadores consigam se entrosar melhor. São Jorginho e Arrascaeta. Faltaria para ficar perfeito o Léo Ortiz, que é o terceiro maestro ali do Flamengo, mas eu acredito numa boa partida do Flamengo para espantar qualquer mau pressentimento que possa ter vindo depois do Fla-Flu. Hoje é jogo para recuperar a autoestima e começar uma semana sensacional rumo à final da Libertadores. Árbitro do jogo, Fernando Antônio Mendes de Sales, um árbitro jovem. Não tenho muito conhecimento como é que é o estilo dele, se é picotador, como é que é. A minha preocupação para o jogo de hoje, primeiro vamos passar os assistentes aqui: Alessandro Álvaro Rocha de Matos, Alex dos Santos, é o VAR. Braulio da Silva Machado é o VAR do jogo, um árbitro que já causou muito problema para o Flamengo, principalmente quando tinha alguma relação com o benefício do Palmeiras. Então, é mais um caso para se prestar muita atenção em arbitragem, principalmente quando depender de influência de VAR. Vamos ver. Haja coração, meu amigo. 9h30 da noite também temos Palmeiras e Fluminense jogando no Allianz Parque. Jogo na casa do Palmeiras. Fluminense não me parece também muito empenhado em colocar o time completo. Jogadores que estão minimamente desgastados vão ser poupados. E
Vamos passar aqui a prévia do jogo. Primeiro, Palmeiras, técnico Abel Ferreira, treinador, terá o retorno de todos os convocados das seleções que precisaram ser poupados de alguma forma na rodada passada. A baixa, porém, fica por conta de Andréas Pereira, que foi expulso após o apito final do duelo contra o Vitória por reclamação. O time, portanto, deve ter muitas alterações em relação ao último jogo. Provável escalação do Palmeiras contra o Fluminense com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Murilo ou Bruno Fux e Gustavo Gomes, Piquerez na lateral esquerda, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Alan, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um bom time do Palmeiras. Contra o Fluminense do técnico Luiz Zubeldia. Fluminense tem 3 desfalques certos em relação ao time que enfrentou o Flamengo. René cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Thiago Silva e Lúcio Acosta nem viajaram por questões físicas. Isso aí que eu tô falando. Eles priorizaram colocar os dois, que junto com o Fábio, na minha opinião, são os jogadores mais importantes do elenco, para jogar contra o Flamengo, e agora estão tirando para descansar contra o Palmeiras. Parece que eles não estão brigando por mais nada no Brasileiro, né? Estão brigando por Libertadores. Então, se acontecer o que é esperado, que é o Fluminense perder do Palmeiras, eu torço muito para eles ficarem fora dessa Libertadores e quero vocês secando também os outros jogos. Hoje o Fluminense espero que jogue bola e consiga pelo menos um empate contra o Palmeiras, que é o Santos, que é um time muito abaixo do Fluminense, conseguiu. Então o Fluminense consegue também, mesmo sem esses jogadores aí. O Fluminense tem um elenco interessante. Provável escalação do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e Fuentes na defesa, Hércules, Martinelli e Lima ou Nonato, e na frente Serna, Canóbio e Everaldo. Arbitragem com Jonathan Berkenstein Pinheiro, assistente 1 Eduardo Gonçalves da Cruz, o 2 Thiago Augusto Capes Diel, quarto árbitro Maguielson Lima Barbosa, e o VAR Heber Roberto Lopes, nem lembrava que esse cara existia ainda, tá lá como VAR atuando. Então é um horário pra gente ficar atento não só no jogo do Flamengo, mas com a possibilidade que você tiver de uma segunda telinha ali, secando o Palmeiras e torcendo pelo Fluminense. Por incrível que pareça, temos que torcer e muito pelo Fluminense hoje. Então, meu amigo, vamos ver o que vai dar isso aí. E agora vamos mudar de assunto aqui, porque tem a notícia da arbitragem definida para a final da Libertadores, que vai ser o Darío Herrera, auxiliares Cristian Gonçalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR será comandado por Héctor Alberto Paletta, que também é argentino. Vamos ver. Tem gente falando bem, tem gente falando mal, mas vi até mais gente falando bem. Vamos torcer para idoneidade aí. Assim, o que me tranquiliza um pouco mais é que o Palmeiras não tem essa influência na Conmebol como tem na CBF. E mais ainda, é que agora a Conmebol não tem como pender para lado nenhum por conta de ser brasileiro, já que é um jogo de confronto de brasileiros. Então, é um indício de que podemos ter uma arbitragem mais justa. Mas não vou elogiar desde agora, não. Vamos ver no que vai dar. Fato é que a arbitragem está definida e vamos para o mercado da bola, porque tem muita coisa importante para o Flamengo, não só para a próxima janela, mas como para agora, atualizações aí do mercado. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola agora, porque logo de cara o Flamengo já desmentiu 2 notícias do mercado da bola
que saíram essa semana. Primeiro, uma notícia do jornal O Dia dizendo que o Felipe Luiz jogou a toalha, que falou para o José Botto que era para procurar outro treinador já para próxima janela, para 2026, mas parece que não é verdade. O Flamengo desmentiu categoricamente essa notícia que saiu lá no jornal O Dia, inclusive falando o contrário, dizendo que as negociações para a renovação dele estão muito bem, obrigado, e que encaminham aí para um desfecho feliz, para uma renovação de contrato entre as duas partes. E a gente continua acompanhando aí a última parcial dessas negociações aí que a gente teve, era de que o Felipe Luiz ainda estava pedindo a mais do que o Flamengo considera razoável, mas as negociações continuam aí e o Flamengo segue querendo sim contar com o Felipe Luiz para a próxima temporada, porém eu acho que passa um pouco aí pelos resultados de fim de ano. Vamos ver no que vai dar. A segunda notícia é uma notícia que saiu na imprensa argentina essa semana, dizendo que o Flamengo tem interesse em Ezequiel Ceballos, do Boca, aquele meia ponta direita que faz o segundo atacante também, que a gente trouxe aqui, inclusive falando que se fosse ele o jogador que o André, lá o gerente de scout do Flamengo, foi observar lá na Bombonera, poderia ser um indício de uma saída de Plata, porque ele não é exatamente um dos caras de uma das posições que o Flamengo prioriza, que hoje são zagueiro, goleiro e centroavante. O Ceballos joga de ponta direita, faz ali um meia, muito parecido com o estilo do Luiz Araújo de jogar. Então não é uma das posições prioritárias e isso aumentou ainda a especulação numa possível saída de Plata, que tem até um fundo de verdade, a gente vai trazer já já aqui, porém o Ceballos, o Flamengo negou qualquer tipo de interesse em nota oficial. Tanto essa negativa do Ceballos quanto a outra em relação à renovação do Felipe Luiz, o Flamengo negou categoricamente via nota oficial. Vamos ver no que vai dar. Acontece às vezes dessas desmentidas acontecerem depois, uma reviravolta, mas nesse momento eu acredito nas declarações aí do Flamengo que nem o Felipe Luiz pediu para sair e nem que o Flamengo tem interesse no Ceballos. E aí, com essa confirmação de que não é o Ceballos, volta aquela especulação dos nomes. Por quê? É fato que o gerente de scout do Flamengo foi até a Argentina assistir esse jogo do Boca. E aí surge aquela discussão sobre qual é o jogador que ele estava observando. E voltam aqueles dois nomes que foram mais falados anteriormente, tanto do Merentiel, centroavante, quanto do zagueiro Costa. Então, vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade que eu tenha aí sobre esse assunto eu trago aqui pra vocês. E agora sim vamos falar de Plata, porque Plata tá perdendo moral com a diretoria, estão aumentando muito as chances dele ser negociado aí na próxima janela. Existem interessados aí em diversos lugares, tanto na Europa quanto no Brasil. Inglaterra, Alemanha, Turquia, no Brasil já teve o Cruzeiro. Ouvi alguma coisa de Oriente Médio também, ele que veio de lá, inclusive. Mas o que mais me chamou a atenção é o último interessado que apareceu aqui no Brasil, inclusive, a tamanha cara de pau, porque o Inter de Porto Alegre demonstrou interesse em Gonçalo Plata e a cara de pau deles é um negócio que me assusta cada dia mais, porque eles estão demonstrando interesse em um jogador do Flamengo, sendo que estão devendo 4 milhões de euros do Thiago Maia, sem contar os juros desse tempo todo de atraso, tá? Só tô contando só a dívida inicial. E não pagaram um centavo pelo Thiago Maia e estão demonstrando interesse por outro jogador do Flamengo. É uma cara de pau, uma coisa assim absurda. Tem que passar óleo de peroba na cara dos colorados, porque é uma coisa assim, fora do padrão. O Flamengo tá tentando ver algum lado bom nisso aí e para tentar amenizar a situação, ele tá tentando envolver o Vitão. E aí tenta fazer com que de alguma forma haja um negócio finalizado quase que triangular, que é envolvendo perdão de dívida de Thiago Maia, Flamengo manda o Plata, recebe o Vitão e o Inter ainda paga algum dinheiro a mais. Não tenho muitos detalhes do que exatamente está sendo proposto. Eu acho que seria ser benevolente demais com o Inter. Acho que uma troca Vitão e Plata pode até ser útil, mas elas por elas e o Inter permanece com a dívida. Ou então
eles pagam o valor pelo Plata, o Flamengo adiciona o valor ainda do Thiago Maia para quitar, e o Vitão vem, ou uma coisa apartada, Vitão com desconto ali por conta dos 4 milhões de euros do Thiago Maia, zerou aqui desse lado, e o Inter paga pelo Plata aqui do outro lado. Enfim, o Flamengo não vê que o Plata não tá bem tecnicamente, o Flamengo até entende que o Plata tem nível técnico para estar no Flamengo. A questão toda aí é a parte extracampo dele que não vem agradando, então a gente vai acompanhar e qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Agora vamos para a última parte aqui do vídeo, que é uma volta aí, ganhando muita força de novo nos bastidores do Flamengo, uma possibilidade de troca entre Flamengo e River Plate. Aquela mesma troca que a gente já vinha falando que o Flamengo tinha, uma possibilidade, ele tá vendo se consolidar em algumas situações aí e tá vendo que é um bom caminho, que é uma troca com o River entre Lautaro Riveiro, zagueiro canhoto jovem, que tá tendo convocações para a seleção argentina, chegando ao Flamengo, e o Flamengo cedendo Nico de la Cruz. No 0-0, não. Hoje, o momento dos dois é totalmente oposto. O Lautaro Riveiro tá com um valor, talvez um dos maiores valores dele que ele vai ter na carreira toda, porque é jovem, jogando em alto nível, com convocações para a seleção. Então ele está sendo valorizado demais, com valor de mercado aí na cerca de 12 a 15 milhões de euros. Por outro lado, Nico de la Cruz vem com essa sequência de lesões, com essa falta de condição física para jogar jogos em sequência. O que pesa a favor é que ele é um dos maiores ídolos recentes aí do River Plate. Então, como seria uma possível troca? Com o Flamengo completando o valor do Lautaro Riveiro. E aí cabe ao José Boto, ao Felipe Luiz, ao staff aí de negociação do Flamengo, trabalharem para diminuir o valor a ser pago, porque sem dúvida hoje o Lautaro Riveiro vale mais do que o Nico de la Cruz. Mas, na minha opinião, o Flamengo até pagando um dinheiro a mais seria um grande negócio. É claro que depende de quanto a mais, mas seria um grande negócio para o Flamengo, porque é um zagueiro de seleção argentina, 21 anos, que é titular absoluto do River Plate e vem jogando muita bola, e seria esse zagueiro canhoto ainda para chegar para ser o reserva imediato do Léo Pereira, para brigar por posição com ele, para, em alguns momentos, poder, se o Felipe Luiz optar por jogar com 3 zagueiros. E outra coisa, tem muito essa aí de que não pode jogar 2 zagueiros canhotos no time. Se o Léo Ortiz fica machucado, por que não jogar com 2 canhotos? O tempo todo jogam 2 destros, pô. Então, isso aí é balela quem coloca esse estigma aí de que só podem ter 2 zagueiros destros e não 2 canhotos. Então, aumentam aí as conversas que vão se intensificando, mas aos poucos. O Flamengo não tem pressa para fechar agora, nessa semana, na semana que vem, não. A conversa deve se estender até o fim do ano, mas não além disso, porque em janeiro já tem Brasileirão. Então o Flamengo está fazendo de tudo para ter o elenco montado já durante o mês de janeiro para jogar com o time completo, já na pré-temporada, Carioca, que vai ter um jogo lá nos Estados Unidos provavelmente, em seguida as partidas já do Brasileirão no finzinho de janeiro. Então vamos ter Campeonato Brasileiro o ano inteiro e eu tô ansioso para ver essa montagem de elenco do Mengão e mais ansioso ainda pela final da Libertadores, por esse jogo do Brasileirão que é mais uma final. Comenta aí como que você tá, como que tá a sua expectativa para todos esses jogos decisivos, para a janela que tá vindo por aí. E eu lembro a vocês que durante esse vídeo todo andou passando alguns produtos aqui na sua tela, tanto do Mercado Livre, do Shopee. Fiz uma seleção de vários produtos aí do Flamengo. Tem camisa, tem copo, tem boné, tem um monte de coisa, kit churrasco, avental, tábua de carne, um monte de coisa que eu vou colocando que eu acho interessante. E se você puder e quiser, tiver querendo comprar um presente para alguém, se dar um presente aí de fim de ano, que a gente merece também, então vai lá, clica num desses links e sempre que você comprar através do meu link, me dá uma grande moral aqui no canal. E se você entrar pelo meu link e quiser comprar qualquer outra coisa do Mercado Livre ou da Shopee, também me ajuda. Então, tô precisando comprar um carrinho de bebê, sei lá, você vai entrar
pelo meu link. Lá dentro você faz a busca e faz a compra sem sair do site, que ainda vem pra mim aí uma moralzinha, beleza? Conto com o apoio de vocês e por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!